A graça e a paz a todos os nossos irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler no versículo 11 e 12. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabe isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermorgenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onícefro, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. O apóstolo São Paulo, né? Ele deixa essa carta, né, 2 Timóteo, foi escrita no ano 67 ao jovem pastor. E Timóteo foi um grande pastor, porque ele ouviu os conselhos, né, do veterano Paulo. O jovem que quer ser bem sucedido, ele precisa de ouvir o conselho dos veteranos, ele precisa de dar ouvido às pessoas idôneas. Então aqui nessa parte que nós lemos do texto, diz assim: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então o nosso irmão Paulo, Deus levantou ele como pregador e apóstolo e doutor dos gentios, levantou ele para pregar ao povo gentil. E nós sabemos da história de Paulo. Paulo sofreu muito, mas era um homem abnegado, era um verdadeiro servo do Senhor. E eu tenho aprendido muito com esse homem de Deus. Graças a Deus, não é, que Deus levantou esse homem e nos deixou esse legado maravilhoso, principalmente nesses últimos dias em que tem muita confusão, meus irmãos, muita heresia, muita coisa sendo ensinada, sabe, muita distorção da palavra. Então a pessoa precisa de conhecer as Escrituras. Quem não conhece as Escrituras será presa fácil dessas seitas, dessas ideologias que têm surgido. É tantas, irmão, e tantas. Dentro do cristianismo há várias, e dentro do segmento do judaísmo também há várias. E eu tenho visto muitos irmãos voltando para o judaísmo, né? Querendo obedecer à lei de Moisés, voltar para a lei. Então é muita coisa, é muita heresia que tem surgido nesses últimos dias. As chamadas seitas judaizantes, muitos cristãos se tornando judeu, virando judeu. Então é muita confusão. Se você não tiver realmente uma estrutura bíblica e estudar mesmo as Escrituras, você acaba caindo nesses erros e nesses ventos de doutrina. Há muitos ventos de doutrina. Após o 23 de setembro, muitos irmãos que a gente achava que estava firme, que realmente tinha aprendido a escatologia, caíram em muitos erros de doutrina. Uns viraram pós-tribulacionistas, outros converteram-se ao judaísmo e assim por diante. Então a gente precisa de acordar, correr para as Escrituras, examinar, ser bereano. Então Paulo, ele foi um homem que padeceu muito, por cuja causa padeço também isto. Paulo padeceu muito com os falsos mestres da sua época, com a oposição.
Então nós temos muita oposição. Hoje as pessoas elas têm nos oposto, muita perseguição contra os pregadores do Maranata nesses últimos dias. O inimigo, ele é terrível, né? Ele usa as pessoas que se dizem cristão para perseguir o outro. E assim vai indo aí até o dia que Jesus voltar. Vai ser assim mesmo. Se Jesus foi perseguido, o apóstolo Paulo foi perseguido, quanto mais nós que somos pequeninos. Eu sou apenas um servo, não sou o profeta, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas durou até João, então eu não me atrevo a dizer que eu sou profeta. As pessoas até nos chamam de os profetinhas da internet, né? Os profetinhas da internet. A pessoa que diz um negócio desse, ele não entende de escritura, porque a Bíblia diz que não existe mais profeta. O profeta durou até João Batista. Eu não sou profeta, eu sou apenas um servo de Deus, um simples servo que estou aí procurando passar aquilo que o Senhor tem me dado e compartilhado com os irmãos totalmente de graça. A Bíblia diz que de graça recebeste, de graça dai. Então Paulo diz aqui, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho do que eu tenho pregado. As pessoas têm se levantado contra a minha pessoa, têm tentado defamar o meu nome na internet. Alguns citam meu nome, outros colocam até foto minha, eu já vi. Eu não me importo com esse povo. Eu sei em que tenho crido. É o que Paulo está dizendo aqui, Eu sei em que tenho crido. Irmão, eu tenho a minha convicção, eu sei em que tenho crido. Eu aprendi escatologia, tem 30 anos que eu ensino a escatologia. Eu aprendi a escatologia com Abraão de Almeida, da CPAD, que é perito no assunto. Eu aprendi a escatologia com a Chamada da Meia-Noite, com o Dr. Vimalgo, com o Dr. David Hunt, que já dorme com o Senhor, com Arno Froese, com Norberto Litt, com Meno Kalich, Thomas Ice, do Seminário Teológico de Dallas. Então eu sei que tenho crido, eu sei o que eu tenho ensinado, eu tenho convicção do que eu tenho ensinado. Então se estão me chamando de herege aí, estão me chamando de profetinha da internet, eu não importo com isso. Eu não importo com isso, porque esses homens, eles não pagam a minha conta, eles não pagam a minha conta de água, eles não me pagam a minha conta de luz, eles não pagam a minha compra no supermercado, então eu não estou nem aí para eles. Agora que eu vou falar a verdade, eu vou continuar pregando a verdade. Eu vou continuar defendendo o que eu tenho aprendido com as escrituras. Eu sei em que tenho crido e ninguém rouba a minha coroa. Ninguém rouba a minha convicção pré-tribulacionista, que é um ensino genuíno bíblico, ensinado por Jesus em João 14. Então eu posso dizer aqui como Paulo, eu sei em que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então eu digo as mesmas palavras de Paulo, eu faço as palavras de Paulo as minhas palavras. Eu sei em que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então, meu amado, eu sei em que tenho crido. E eu te peço, meu irmão, você que é ouvinte do canal, você que me escuta no canal Rodrigo de Lemos, que me escuta no canal Viva com Deus, que me escuta no meu canal João Peixoto, em outros canais, Herdeiros de Deus, irmão, tenha a sua convicção, não seja levado por vento de doutrina, estude as escrituras, porque o diabo, ele quer roubar a tua coroa, o inimigo quer fazer confusão na tua mente, o diabo quer deixar você perturbado no meio dessa confusão escatológica. E se você não tiver um conhecimento bíblico, se você não tiver um conhecimento sobre Israel, se você não tiver um conhecimento sobre a lei das primícias, se você não tiver um conhecimento sobre as tipologias bíblicas, as festas, os costumes, o casamento judaico, você cai nessas ondas de heresia,
desses ensinos heréticos, desses ensinos falsos, desses ensinos distorcidos, e você fica a ver navio, meu irmão. Então você tem que tomar cuidado, você tem que refinar o que você vai ver na internet. E eu, dentro desses 30 anos de experiência que eu estou dizendo para você no estudo escatológico, eu só recomendo 3 canais para você estudar a escatologia e aprender a escatologia de uma forma corretíssima. Eu só recomendo A Chamada da Meia-Noite, eu te recomendo Abraão de Almeida da CPAD, que é mais de 40 anos no assunto, doutor e perito no assunto, e o doutor Lamartine Pozella. Esses 3 eu te recomendo. Se realmente você tem interesse de aprender a escatologia de uma forma correta, eu te recomendo essas 3 pessoas, porque a internet está lotada de heresia. Tanto faz na área, no segmento evangélico, como no segmento judaico. Há muitas heresias. Dentro do segmento judaico tem os judeus messiânicos, que é uma bênção, que vai ser arrebatado junto com a igreja, mas já tem o judaísmo, e você tem que tomar cuidado, porque eles fazem uma confusão também, eles colocam a igreja na tribulação, eles empacotam tudo, a igreja junto com Israel também, como faz os pós-tribulacionistas. Então, meu irmão, você tem que tomar cuidado. Escatologia não é para qualquer um, escatologia é somente para pessoas especialistas no assunto. E eu te digo mais uma vez, os especialistas no assunto é Lamartine Pozella, Abraão de Almeida e A Chamada da Meia-Noite. Não fique por aí, meus irmãos, alimentando tudo que você vê na internet, porque senão você vai comer comida doente, comida estragada. E comida doente, comida estragada faz mal para a saúde. Por isso que está essa confusão, muitos irmãos aí perturbados, principalmente depois do 23 de setembro, quando criaram-se uma expectativa de que o arrebatamento aconteceria em 23 de setembro. Não aconteceu, muitos irmãos eram edificados na areia. O crente que muda de pensamento, muda de rumo, ele é edificado na areia, ele não está edificado na rocha. Então esse povo que é edificado na areia, eles são levados por vento de doutrina. Qualquer vento leva eles, e muita gente foi levado para esse vento de doutrina. Uns viraram, alguns converteram-se ao judaísmo, outros converteram ao pós e mesotribulacionismo, e está aí essa confusão toda, meus irmãos. Mas eu sei em que tenho crido, como Paulo diz. Eu tenho a minha convicção pré-tribulacionista há 30 anos, não é 30 dias não. Então eu sei em que tenho crido, não vou abrir mão. E vou continuar usando a internet para combater o erro doutrinário. Isso é obrigação nossa. Nós temos que defender a palavra, nós temos que defender as escrituras, e nós iremos defender enquanto vida nós tiver nesse mundo. Enquanto vida nós tiver nessa terra, nós iremos defender a sã doutrina. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos livre e nos guarde de tanta heresia que tem surgido nesses últimos dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.